EBD conclusão de ano. Eu quero fazer uma conclusão rápida acerca do percurso dos 4 trimestres estudados nas lições do ano. E eu quero concluir com a última lição, a palavra e a mensagem que a última lição nos deu. A primeira lição está entre o primeiro trimestre, entre o mês de janeiro e o mês de março, 31 de março. É o corpo de Cristo, onde o comentarista foi o pastor José Gonçalves. Ele quem escreveu, o comentarista da revista O Corpo de Cristo. O segundo trimestre estava entre março, iniciando o mês de março, de abril, 7 de abril, a 30 de junho. O comentarista foi o pastor Osiel Gomes, que dá a administração da revista online na sua igreja. O terceiro trimestre foi a lição, a revista O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. E o tempo dessa revista foi de 7 de julho a 29 de setembro. E o comentarista desta revista foi o pastor Silas Queiroz. Ele quem desenvolveu todo o conteúdo e a base da revista. E esse conteúdo desses professores são todos teologicamente corrigidos pelo próprio pastor e pela CPAD, a presidência da CPAD, na pessoa do pastor José Wélio Bezerra da Costa e todos os seus ministros. E enfim, a última foi as promessas de Deus. E o comentarista foi o irmão Elinaldo Renovato. Essa já assume o tempo de 6 de outubro a 31 de dezembro, que na verdade é 29, então ela fechou o ano, foi a última do ano. E o que eu quero concluir acerca dessa revista é a última lição. A última lição, a lição 13, que nos diz que as promessas de Deus são infalíveis. E isso nos dá a lição, ela nos dá uma mensagem e uma base de advertência e de temor a Deus. E assim, é isso que eu quero falar agora, por conta da recepção da mensagem. Então, a gente guardar o que aprende é indispensável. É como as promessas de Deus, infalível para o conhecimento. Tudo o que eu tenho de Deus hoje, eu consegui pela escola dominical, pela EBD. Eu tenho 25 anos de Bíblia, de escola dominical, e esse percurso não foi um percurso planejado. Eu calendarei ter esse tempo. Foi um presente de Deus, que Deus me deu a oportunidade de sempre estar ligada ao estudo da palavra. Foi assim milagroso o que eu concluí, porque eu nem me ligava. Passei uma época devido à dificuldade e à minha esperança, eu passei uma época desligada de tudo, e Deus que tivesse poder de me levar. Ou seja, eu não tinha
propósito em caminhar para Deus, porque a adversidade tinha acabado com toda a minha esperança e com toda a minha estrutura de existência. Eu estava vivendo pela misericórdia e não via onde me segurar, senão receber só pancada nas feridas. E a ferida, quando ela é batida, ela é sarada, ela ainda reage. Mas quando ela não é sarada, ela vai padecer cada vez mais. Então era isso que acontecia. E nessa situação, Deus estava ali comigo na palavra, com a EBD. E a EBD fez parte de todo esse tempo na minha existência. Só teve o tempo da faculdade e o tempo que eu saí, que eu não pude estar na igreja e nem consegui a revista. Porque eu estava distante da igreja, eu ia para a igreja uma vez por mês, por semana. E eu estava muito focada naquilo que eu queria conseguir, precisava. Ainda tendo esperança, na pouca força. E o que aconteceu que eu só orava em casa e só lia a Bíblia em casa. Cerca de uns 3 anos isso aconteceu. Quando eu me aproximo da igreja, a palavra me recebe, me introduz todinha. Uma coisa que aconteceu milagrosamente com a minha vida foi esse circuito de EBD na minha existência. Eu não pude nem ver, nem perceber o que estava acontecendo. Quando eu abri os olhos, Deus chegou para mim e disse: você tá com 25 anos de EBD. E me mostrou todo o percurso. E foi muito gratificante, porque eu falei para Deus, eu nem percebi, eu não planejei, eu não esperei. E Deus me deu vitória na palavra. E por essa razão eu quero falar da conclusão das promessas serem infalíveis. Porque nós não temos plano quando nós temos promessas de Deus, nós não temos plano de esperar a promessa de Deus. E de sentar e ficar esperando promessa de Deus, ou nos inclinar totalmente ao caminho. Nós não temos esse plano. Esse plano ele vem porque a promessa lhe encontra. Então a promessa vai tratar a sua estrutura e o seu caminho. Baseado na promessa, eu fui morar perto da igreja, ir para a igreja e novamente voltei a fazer parte da EBD. E eu tirei uma conclusão forte, profunda, que eu não poderia ligar essa conclusão à aula de ontem, que eu pude exercer, ministrar e guardar para mim conhecer que eu conheço e para me saber que eu sei e até onde eu sei. Então tudo isso vai me dar uma segurança, me dá uma teologia, me dá um curso, porque nós temos o conhecimento e no momento nós temos o conhecimento e o conhecimento às vezes fica guardado em nós para uma edificação, mas ele não é lembrado. Então às vezes a gente sabe e não sabe que sabe, e ali é o que está acontecendo. Eu estou guardando para que eu lembre que eu sei e até onde eu sei. Então a palavra hoje está muito presente. Então eu estou unida à palavra e eu estou sabendo até onde eu sei, porque eu estou dentro da palavra. Toda hora que eu chego perto da palavra, eu sei cada vez mais. Então eu sei até onde eu sei. E guardar isso é muito significativo, porque eu estou dedicada a algo que Deus me disse. Eu te dei. Eu te dei o estudo, eu te dei a palavra, eu te dei a base. E quando eu fui verificar o que eu tinha nas mãos, eu tinha nas mãos todo o percurso e o material do que Deus estava dizendo. Eu te dei. Então aquilo me salvou de muita coisa, de muito aborrecimento, de muito desespero. E a conclusão da revista, da lição 13, para mim, está em Gênesis 1, na formação do homem. Ela trata
esse esclarecer de arrepender de Deus, esse esclarecer de onde que a promessa não faliu, por que que a promessa é infalível. Nossa conceição de existência foi através da palavra. Deus falou e tudo se fez, está escrito em Gênesis primeiro, e logo tudo aconteceu. E quando Deus falou e logo tudo aconteceu, foi para as coisas criadas. O homem, ele fez em outro propósito, ele fez em outra estratégia. O homem, ele fez a sua semelhança. Então, Deus ter feito o homem à sua semelhança, dá para discernir que o homem é um filho de Deus, porque Deus fez a sua semelhança. E isso nós temos hoje na vida como exemplo, o pai e o filho. Então o homem, quando ele chega para gerar o homem, ele gera o homem à sua semelhança. No barro. Quando ele sopra nas narinas do barro, do homem, na sua semelhança, ele dá vida ao homem. E ele fala e tem comunhão com o homem. E isso traz a Deus uma aliança, um compromisso e uma resposta. Porque ele pega essa obra gloriosa, milagrosa, misteriosa, que é a criação. A criação é uma obra misteriosa, milagrosa. E hoje a ciência deixa claro quanto é milagrosa e misteriosa essa obra, independente dela ter toda a estratégia da criação e todas as medidas científicas. A ciência está com tudo nas mãos acerca da criação. E a criação, com tudo isso, não deixa de ser uma obra milagrosa, uma obra imensa, que o olho não pode discernir a posição da criação. E aí ele gera o homem para administrar, mas o homem administrar no chão que ele criou o homem e na estatura que ele decidiu para o homem. Tudo no controle de Deus. Em o homem haver caído, ele, em colocar o homem no jardim, ele adverte o homem até onde o homem poderia existir ali com ele e ter paz e viver com ele. E especificou o perigo da criação, de haver criado. Deus, ele não criaria sem razão e nem falaria sem motivo. Então aquela criação, ela tinha um desafio para Deus, e Deus tirou o homem desse desafio, não incluiu o homem no desafio da criação. Então ele disse para o homem até onde o homem podia ir na obra da criação. E estava ali Deus e o homem, e um elo de obediência e de sequenciação, a filiação de Deus ao homem. E o que eu aprendo aqui, eu vou ler a palavra quando Deus falou com Adão. Ele diz assim em Gênesis 9, em Gênesis 2 e 9, ele diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Onde estás, Adão? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e a escondi. E aí Deus disse para ele: quem te mostrou que tu estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, primeira coisa, uma desobediência. Adão, ele estava natural e santificado. Ele não percebia o que estava gerado nele. E não ia ser necessário ele perceber até que Deus concluísse a sua criação, que a criação era de Deus. Então a primeira desobediência ele praticou. Quando ele pratica a primeira desobediência, ele se sente nu. Ou seja, a primeira veste caiu por terra, ele ficou abandonado. E aí quando Deus vem e fala com ele,
ele já disse para Deus que está nu. Já havia perdido a primeira vez. Deus volta a Adão sabendo que ele caiu, porque Deus era o autor e o responsável pela alma, pela vida de Adão. Adão, ele já tinha perdido o primeiro vestido. E então fala com Deus e diz: a mulher que tu me deste do fruto e eu comi. E isso tudo já tira uma parte da comunhão. Mas ainda Deus não abandona Adão. Quando Deus vem visitar Adão e vê que ele caiu, já sabendo que ele havia caído, ele já tinha praticado uma desobediência, ele visita como Deus. E Adão vê como autor, Senhor e Senhor dele, quando ele diz: temi e me envergonhei, porque estava nu. Então ele já sente a separação de pessoa, de divindade, de personalidade entre ele e Deus, quando antes ele não sentia. Então ele sente a vergonha, a primeira visita de Deus. Nessa primeira visita, Deus fala com Adão para o ajudar, embora ele tivesse caído. Então Deus, quando chega que ele pratica a primeira desobediência, o que Deus faz? Deus julga. Deus aplica em Adão a sentença da primeira desobediência. E a sentença da primeira desobediência, Adão foi julgado e condenado a ser um homem humano, natural, com medo do suor do seu rosto. E a mulher sentir dores, ou seja, eles foram condenados à natureza da primeira queda, que foi as vestes, à vida humana, pesada, difícil, dura, plantar para colher. Antes não era necessário, porque eles estavam vestidos com as vestes espirituais. Quando ele visita, ele julga. Quando ele aplica esse juízo sobre Adão, ele diz: agora saia de dentro do jardim, porque o lugar estava santo. E Adão sai da realidade do jardim e entra no aspecto da primeira desobediência, a dureza da nudez, vestido de túnica. E Deus, ele entrega a terra para Adão possuir e para comer do suor do seu rosto. Então, quando isso acontece, Adão sai e começa a viver do suor do seu rosto. E o que acontece em seguida, meus irmãos, é que ele visita a família de Adão. O primeiro mandamento, ele havia caído, mas Deus não o havia abandonado. Deus vai, tira ele da excelência com que ele desobedeceu e o entrega à terra para ele lavrar. Em lavrar a terra, Adão, ele concebe 2 frutos do ventre de Eva. Um fruto do bem e um fruto do mal. Quando Deus vem visitar a família e a frutificação de Adão, Deus encontra outro juízo desagradável e de pesada condenação. Deus já encontra o homicídio. Trabalhou com a terra e com o rebanho e decidiu doar para Deus o mais belo cordeiro, o mais belo animal que tivesse no rebanho. O outro, vendo o altar, lavrou a terra, invejou o seu irmão e o matou. Então, Deus, ele entra na situação e
aplica outra condenação e outro juízo sobre a família de Adão. O que eu quero falar com tudo isso até aqui? É o juízo de Deus sobre a casa de Adão. Então, Deus precisava falar com o homem a qual ele tinha entregado a terra, embora na desobediência. E o que acontece é duas condenações. Primeiro condena o pai e agora condena o filho pelo homicídio. Porque o servo de Deus, ele havia sido o que oferecia o sacrifício, o que ia oferecer o cordeiro, o outro irmão havia o matado. Então Deus chega para Caim e amaldiçoa a Caim e toda a sua posteridade. Ele teve 3 filhos e com essa maldição Deus se esconde para não mais visitar. Com aquela maldição, ele ia lavrar a terra e ia padecer pela morte, pelo assassinato do seu irmão. A Bíblia fala que existiu Enoque, Jó e Noé. Enoque foi transladado. E Noé, Deus formou uma aliança de salvação. Porque aquela maldição do juízo, ela teve posteridade e ela encheu a terra. Então a terra, naquele momento, a conclusão para mim do ensinamento, a terra naquele momento para Deus estava em estado de tristeza, estado de bagunça e estado de condenação. E aí ele sente como está difícil e como é difícil para Deus falar com a terra, falar com os homens, vendo que não encontrava alguém que pudesse estabelecer um culto, estabelecer uma comunhão. E entre todos que procura, ele encontra um único. E a terra estava com muito tempo de vida, de existência. E quando ele tira a Noé e ele faz aliança com Noé, Noé ainda passa um tempo divulgando e pregando o que Deus iria fazer, como Deus iria reagir à sociedade e à vida de todos eles naquele momento, né? Casavam-se e davam-se em casamento. Mas essa natureza e esse casamento não estava debaixo de nenhuma voz de bênção de Deus, de nenhuma voz de vitória de Deus, de aliança com Deus. E isso não causava temor nenhum, muito pelo contrário. Eles zombaram foi da palavra de fé que se levantava em Noé. E Noé foi tratado e visto como um louco no meio deles. Então Deus estava com Noé, e quando Deus falava com Noé, era só com Noé. E prometeu falar o seu segredo e tratou com Noé que ia destruir toda a humanidade com o dilúvio. A humanidade da região pela qual estava desenvolvido o povo de Adão, a semente de Adão. Noé obedece a Deus e constrói a arca. E quando Noé constrói a arca, Deus envia algo que nunca tinha acontecido entre eles, que foi o dilúvio. Que a chuva descia das nuvens, o torado de água sobre a terra. A chuva que desce do céu
ela é mais dura de esperar e de crer do que o orvalho que sobe. Então, quando ele pregava que ia chover, nunca havia chovido. O orvalho subia e a terra era visitada no frescor. Então, aquele povo, eles não tinham calor. Eles não agonizavam no calor para desejar água, para desejar chuva. Então, quando Noé pregava o dilúvio, era mais um motivo para que eles pudessem desprezar a pregação de Noé. Se eles tivessem algum tipo de vapor, de agonia, de calorização, eles talvez tivessem acreditado um pouco no dilúvio, na chuva. E aí Noé pregava, até que Deus, chegou o dia, Deus colocou Noé na arca e retirou com a família e destruiu a primeira posteridade de Adão, porque ele não podia falar. E os dois encontros que teve com o primeiro homem, ele os condenou. Foi 2 juízos de condenação. E um somente foi absolvido dessa geração, que foi Noé e a sua família. E a Enoque foi transladado. Enoque, ele foi arrebatado como Elias. Quando isso acontece, acabou o primeiro homem. Então, o que eu concluo pelo ensinamento da palavra de Deus e no Espírito Santo é que Adão, ele foi realmente o primeiro homem, mas Adão, ele não teve nem uma participação de bênção de Deus, de voz de Deus. Deus precisou reiniciar em um outro homem para trazer a voz à terra, para falar com a terra. Então, para a terra ser dirigida por Deus, está no domínio de Deus, ele teve que reiniciar ela em Noé. Porque Noé estava julgado e absolvido por Deus, porque foi o único que creu e que por Deus fez, pela fé em Deus, fez o impossível diante dos homens, construindo a arca. Então a história se inicia em Noé. Para nós hoje que estamos aqui, nós somos descendentes de Noé, pela fé de Abraão, porque a fé de Abraão é a que Cristo absolveu, julgou, absolveu, transfigurou e levou para o céu, porque era a promessa de Deus. E essa fé, e como natureza, somos filhos de Noé, porque Noé foi o primeiro homem, a primeira família que deu continuidade à multiplicação de todas as gentes. Então, quando ele volta para a terra e abre a arca e desce com a família, quem povoa toda a terra são os filhos de Noé, juntamente com o domínio do seu pai, que servia ao Senhor. Então, o que eu concluo com isso é que Deus, ele julgou e estava em situação de condenação. Então, ele precisa reiniciar no tempo determinado uma outra história para falar com a terra. E o que segura a terra é o poder da voz de Deus e o domínio que ela tem sobre tudo que está criado. Porque quando ele julgou a primeira obra, o primeiro homem, ele teve condenação como homem e ele teve condenação como família. E o que ele elege e coloca dentro de uma arca para reiniciar a família, a natureza do homem, foi uma família que creu. E a lição, ela traz esse poder, esse discernimento. As procedimentos são infalíveis por conta que ela é promessa de Deus. E a terra, ela tem promessa de Deus. Então a terra não poderia existir jamais sem o domínio da voz de Deus. Para estabelecer uma voz, ele trouxe um primeiro homem como fruto de uma outra multiplicação.
ele precisou tirar um homem e daquele homem trazer o fruto da multiplicação, para que a promessa fosse infalível. E sendo infalível, ele planeja sobre a terra, após multiplicar, o plano da salvação até Cristo Jesus. E o plano que ele tem para a terra e a promessa agora é de sair, acender todos que são seus e aplicar na terra o juízo final. Todos os tempos estão escalados e o tempo mais forte e o tempo mais intenso da escala é o fim, porque Deus se demora a finalizar com a terra. Dá para discernir também isso. Como se demorou chegar o tempo da arca de Noé, se demora chegar a acessão. Então, esse tempo de juízo, porque o juízo é muito grave, o juízo é muito duro, e o juízo ele finaliza, ele é para sempre e ele destrói tudo. Então, nós temos esperando o segundo juízo. O segundo juízo é a palavra que vai subir e acender todo aquele que de Deus está esperando. Que seja nessa geração, que seja a próxima e que seja todas as outras que já passaram, todos estão esperando Deus acender para que na glória nós estejamos todos reunidos em um só corpo de Cristo, porque Cristo foi a unidade de toda a obra da salvação de Deus, desde Noé até a igreja ascendida. Todo salvo estará no corpo de Cristo, todo salvo estará diante do trono do tribunal de Cristo. Isso será o segundo juízo da terra. Então a terra está avisada que ela terá outro segundo juízo, cuja lição ontem falava do segundo juízo da terra. E esse juízo vai ser com fogo, porque a palavra profética já dizia, e desde o princípio ele já falou que não destruiria mais com água, mas destruiria com fogo. Então, o que eu estou concluindo aqui são três coisas muito fortes. A contagem do temor e da direção de Deus com a terra e a partir de Noé e da multiplicação dos homens, o juízo de Deus com a terra e o juízo de Deus sobre toda a obra da criação, o segundo juízo de Deus. Então, Deus julgou a primeira vez, já determinou o juízo para a segunda, e o que temos hoje é a graça para crer no Filho de Deus e sermos salvos por Ele e ascendermos com Ele para estar na glória. Todos os pormenores de dentro da obra do tribunal de Cristo e da noiva do Cordeiro estão dentro dela. Como assim? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, reinos como o reino de Davi, profetas, sacerdócios, Terra Santa, Jerusalém, Cristo e a igreja. Toda a história do plano da salvação, toda a história do Cristo que consumou a salvação e a grande promessa que era o Cristo está dentro da igreja e do corpo de Cristo. Então toda essa história está incluída no plano da salvação e na acessão do Cordeiro de Deus, que vai proclamar e festejar este evento. Então a festa que se espera de Deus para glorificar o seu Filho e fazer juízo quanto a nós, redimidos, sobre o pecado, a festa que nos aguarda em Deus é trazendo todo o processo da promessa até o dia das núpcias do Cordeiro. Então eu vejo assim que é como uma história contada em uma narrativa só.
Embora para nós que estamos no tempo, ela tem escala de tempos. Mas no momento que chegar aqui, o tempo dela ser cumprida e dela ser acendida, então ela vai ser narrada desde o princípio. Porque já desde o primeiro juízo, o Senhor falava de Jesus. O Senhor falava do juízo. Desde o primeiro juízo a Adão e a sua família, Deus já aplicava o juízo. Então, as promessas infalíveis são as imensas promessas como as mínimas. Então, desde o juízo, ele já apontava para o Calvário, o juízo de Adão, o juízo da família, a aliança com Noé, a grande nação de Israel e todas as promessas para trazer o Cristo. Então, a segunda promessa da terra já é o juízo de Deus para o homem. E os homens, eles não poderiam viver sem a voz de Deus, a orientação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Porque quem falou e fez, julgou. E Deus, quando ele julga, ele aplica a sentença, e essa sentença é eterna. A sentença de Deus não é uma sentença de 15 dias, de um mês. Ele aplica sentenças eternas. Por essa razão, ele adverte que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Então, o que estamos esperando e o que aprendemos nessa lição? Que a terra já está rumo ao segundo julgamento, que nós estamos em um tempo e que todos os tempos para isso acontecer estão escalados. Sermos cristãos é uma das bases e uma das orientações mais fortes para o futuro. Porque a nossa vida presente, a nossa geração passa e pode ser que as outras continuem e irão continuar. Mas o que temos melhor de Deus para deixar para gerações que virão? Senão os testemunhos, os exemplos de que Cristo está vindo e de que Deus já julgou. Então nós temos que pregar somente a salvação, para que quando a porta da arca fechar, nada possamos nos sentir culpados acerca da salvação de Deus. E essa conclusão é a mensagem final da EBD 13 da última revista do quarto trimestre de 2024. A última lição, ela traz essa mensagem, ela traz essa promessa e foca que é infalível a promessa. E nós vivemos e convivemos com essa realidade, a infalibilidade das promessas de Deus. Somos as promessas de Deus e temos elas em nossas mãos a partir da palavra e do caminho. Eu agradeço a Deus a orientação e o estudo dessa palavra, o participar da Bíblia na minha vida e o entendimento amplo que está lá dentro como base para a eternidade. Amém.